Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Ana, eu sou astróloga tradicional, mas eu também trabalho com tarô. E hoje eu vim trazer para vocês a parte 2 do vídeo anterior das previsões por ascendente para este trânsito de Saturno em Áries. Não esqueça de deixar o seu like, salve esse vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, me conta qual é o seu ascendente, me conta como está sendo as impressões desse trânsito, se alguma coisa já aconteceu diante dessas previsões que a gente trouxe aqui. E ao longo do ano, né, aliás, ao longo dos anos, compartilhem as suas impressões em relação a esse trânsito, se as coisas estão funcionando bem, se as coisas realmente capotaram como é esperado de um Saturno em Áries, e a gente vai trocando cada vez mais figurinhas de acordo com o que for acontecendo em relação a esse trânsito. Gostaria de deixar aqui também que o meu próximo vídeo vai ser dedicado ao ingresso solar em Áries de 2026, que nada mais é do que o nosso ano novo, de fato, nosso ano novo astrológico, mas de fato como esse momento da renovação, né, do céu, do nosso tempo, nós como mente coletiva, nós como humanidade, ou o próprio tempo da natureza. Esse ingresso do Sol em Áries que aconteceu semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, marca de fato o nosso ano novo. Então, esse momento de reinício, de renovação. E toda vez que nós temos um ingresso solar em Áries, isso também cria um mapa. E esse mapa vai ser usado para fazermos previsões coletivas para o mundo todo, basicamente. Mas eu vou deixar as explicações, né, de fato, sobre esse assunto para o próximo vídeo, que provavelmente vou gravar já essa semana. Eu sempre estou atrasada com conteúdo aqui, gente. Eu faço conteúdo, aqui é slow content, entendeu? Aqui não é, as coisas não são rápidas, porque eu tenho que fazer tudo sozinha, tudo sou eu que faço. Então, assim, vamos ter paciência, mas eu juro que esse conteúdo das previsões para o nosso ano novo astrológico vão sair ainda essa semana. Então, tenha um pouco de paciência, que as coisas vão dar certo, gente, as coisas vão caminhar para o lugar que elas precisam ir, tá? Então, só lembrando, né, algumas coisas sobre esse trânsito do Saturno em Áries, que caso você não viu, vou deixar um card aqui para você ver o vídeo 1, né, que tem a explicação de fato sobre esse trânsito, o que isso implica, o que isso significa, o que é Saturno em Áries, e eu já trouxe previsões para os 6 primeiros signos, né, a partir de Áries até o signo de Virgem, por ascendente, tá, galera? No vídeo 1, tá? Então, esse aqui é o vídeo 2. Eu vou continuar as previsões a partir do signo de Libra. Então, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, ele vai ser um pouco mais rápido, mas mesmo assim, ainda cheio, né, rico em informação. Então, só lembrando algumas coisas, porque eu não vou, né, detalhar, não vou explicar de novo tudo, mas só lembrando, né, que o trânsito de Saturno, todos os trânsitos de Saturno, na verdade, eles são muito relevantes dentro da astrologia, pois Saturno é um planeta geracional, ele é um planeta estrutural, junto com Júpiter, tá? Ambos os planetas, eles são planetas construtores do nosso universo, do nosso tecido mesmo social, da nossa realidade. Ambos fazem esse trabalho entre crescer, expandir, ofertar, e o outro vai restringir, vai delimitar, vai trazer um grau maior ali de dificuldades que são necessárias para o nosso processo de desenvolvimento humano. Muitas vezes a gente tem que ser barrado por algumas coisas, precisa desses momentos de regresso ou de perda para que a humanidade cresça em outros sentidos, tá? Isso é normal, isso faz parte da lógica astrológica. Ou seja, esse trânsito de Saturno, como eu falei, todos os trânsitos de Saturno, né, na verdade, são trânsitos extremamente relevantes, porque eles são trânsitos extremamente lentos, né? Saturno fica, em média, 2 anos e meio, 3 num único signo, e ele vai ficar ali perturbando várias simbologias, tanto globais como na sua vida particular, a partir do movimento que ele faz, que é extremamente lento, né? Lembrando que Saturno é um planeta maléfico, essencialmente maléfico. E lembrando também, reforçando que, por ele ser um planeta maléfico, não quer dizer que ele é maligno, são coisas completamente diferentes. O fato dele ser maléfico é que ele é um planeta que oferta pelo desafio, ele não oferta pela facilidade, pela abundância, por aquilo que transborda, que vem até nós com um grau ali, né, gostoso da vida. Não, com Saturno o negócio é seco, é frio, é condensado, é lento, é rígido, é batalha, é difícil, é de sobrevivência mesmo, tá? Então, Saturno vai ser um planeta maléfico porque ele é essencialmente desafiador. Não quer dizer que ele vai ser maligno. Ele vai, sim, implicar em situações bastante difíceis e bastante complexas, porque, afinal, ele é um planeta que representa doenças, a morte, representa uma série de coisas que são graves na vida de alguém ou coletivamente, mas isso vai depender do mapa de cada um. Tá? Isso não é igual para todo mundo. A lógica não tem padrão. Não adianta você perguntar para o chat GPT que ele não vai saber discernir as coisas, não vai saber se você tem um Saturno produtivo ou um Saturno muito mais difícil de se lidar. Tá? Então, assim, vocês precisam fazer esse mapa com um astrólogo de confiança, porque senão vocês nunca vão saber, de fato, a qualidade daquele Saturno no mapa. Ana, mas todo mundo tem Saturno, gente, todo mundo tem, alguma coisa na vida ali é conturbada, tá? Pode ter certeza que é Saturno, ou alguma situação ali é travada, alguma situação é lenta, Saturno, ok? Não tem discussão, tá? E lembrando também que o trânsito de Saturno no signo de Áries, especificamente, é um trânsito mais essencialmente desafiador do que outros trânsitos, tá? Do tipo assim, Saturno em Peixes implica num grau de desafio, mas não é o mesmo grau de desafio que em Áries. Por quê? Porque Saturno encontra a sua queda, sua frustração, a sua humilhação no signo de Áries, tá? Então ele acaba tendo muita dificuldade de cumprir a sua função de uma maneira produtiva, de uma maneira ativa, não que ele vai estar ativo, mas de uma maneira realmente eficiente, de uma maneira que a gente obtenha resultados ali, né? Muitas vezes o resultado de Saturno em Áries é só a destruição. Simples assim, é o caos
E é isso aí, é o que a gente tem para lidar, tá? Na verdade, é o que a gente não tem para lidar. E às vezes isso é importante também, tá? Por isso que esse trânsito tem deixado os astrólogos, né, bastante mexidos, tem muita previsão sobre isso rolando, tem muita informação rolando, muita informação errada também, tá? Muita desinformação sobre isso. Mas é por isso que a gente está aqui para tentar trazer informações mais coerentes para vocês, ok? Então tá, vamos começar então, né, as previsões por ascendente. Lembrando que qualquer tipo de previsões que vocês busquem na internet, tá? Isso é extremamente importante. Ai, quero saber previsões para o signo de touro. Gente, não é o signo do seu sol. Não adianta você fazer previsões para o seu signo do sol, porque você não sabe onde está o seu sol no mapa. Você não sabe se seu sol estiver na casa 8 e seu sol estiver na casa 6. Aquele sol às vezes não representa nada sobre você, entende? É, a única coisa que representa você é o seu ascendente. Ok? Eu vou gravar um vídeo sobre isso em algum dia, que eu não vou prometer quando, para explicar por que que essa dinâmica pessoal das previsões e por que no nosso mapa o ascendente é tudo, tá? O ascendente é absolutamente tudo. Então, quando vocês forem ver vídeos de previsões, consumir conteúdo de previsão astrológica, olhem pelo seu ascendente. Ana, não sei meu ascendente. Tá tudo bem, deixei aqui na descrição do vídeo um site confiável para você saber o seu ascendente, tá? O ascendente sempre está na casa 1 e ele só pode ser definido se você tem o seu horário de nascimento, tá? Precisamos ter o horário, não adianta a gente trabalhar só com data e local, porque não vai dar certo, ok? Então vamos lá, vamos começar, retomar, né, na verdade, as previsões para o ascendente, começando dessa vez com o ascendente em Libra, onde Saturno estará passando pela sua casa 7 até 2028, tá? E assim, gente, todos os signos cardinais, né, os ascendentes cardinais, eles vão estar sendo bastante estimulados até 2028. O que são ascendentes cardinais? É Áries, é Câncer, é Libra e Capricórnio, tá? Então, o ascendente Libra é um dos ascendentes que, infelizmente, vai passar por situações muito desafiadoras, tá? Em alguma área da vida, que é o que a gente vai falar aqui, mas pode ter certeza que o ascendente Libra é um dos ascendentes que mais vai passar desafio, junto com o ascendente Áries. E aí colocaria em segundo lugar, terceiro lugar ali, né? Segundo lugar não, terceiro, quarto lugar, Câncer e Capricórnio, tá? Por que que esse ascendente vai enfrentar desafios? Justamente porque o Saturno está se opondo, né, ao ascendente, está se opondo à casa 1 porque ele está transitando ali na casa 7, que é aquilo que está bem na sua frente, né? É a casa que está relacionada ao outro, a esse universo externo a você, tudo que não é você, é a casa 7, né? Tudo que não é você, indivíduo, vai ser outra pessoa. Por isso que a casa 7 tem uma relação com casamento, com parcerias, tem uma relação com os clientes, mas tem uma relação com pessoas, de modo geral, que você interage, tipo assim, o seu dentista, sabe? O seu dentista está na casa 7 também. O dono da padaria que você interage, essa pessoa a qual você está aí se colocando, é casa 7, tá? Então, assim, nesse processo, né, que o Saturno vai estar transitando ali, você pode experienciar algumas coisas específicas, tipo sensação de distanciamento de si mesmo, em prol de descobrir, sim, universos que te desafiam a sair da zona de conforto, dificuldades, faltas ou afastamento desses parceiros, né, do cônjuge. Pode ser que você enfrente, assim, muitos desafios, desconfortos e até términos de relacionamento, ou até relacionamentos, assim, num grau bastante difícil, sabe? Um relacionamento complexo. Por favor, não chegue nesse nível, tá, gente? Vamos buscar sempre ajuda, mas é sempre bom colocar esse asterisco, que é uma possibilidade com esse trânsito, em relação a casamento, namoro, relações, né, de modo geral. Mas isso também pode refletir em parcerias e sociedades, tá? Se você está pensando em fazer uma parceria com alguém para algum projeto, fica com os olhos bem atentos, porque esse trânsito pode romper ali algumas parcerias que você está pensando, tá? A casa 7, ela é uma casa um pouco ambígua, no sentido dela oferecer alguns benefícios e ao mesmo tempo retirar, né, algumas coisas de você. Então pode ser que nesse período essa pessoa possa enfrentar perdas familiares, tá? Principalmente de pessoas idosas, brigas, muitas vezes veladas, tá? Porque o Saturno não é essencialmente briguento, mas pode ser que você enfrente ruídos ali, né? Aquela resistência, aquela violência velada, aquela coisa meio indireta, né? Porque o Saturno ele não é muito direto nas coisas que ele faz, principalmente com a família, tá? Problemas com a moradia, indicando até possíveis mudanças de casa nesse período. Filhos também podem se tornar desafiadores, tá? O assunto dos filhos, também não sendo um período assim muito favorável para a gravidez. Isso é uma coisa que precisa avaliar especificamente do mapa de cada um, tá? Temas ancestrais ou da própria nacionalidade também pode se apresentar desfavoráveis ou contra, né? Nós nos criando impedimentos, distanciamentos, como eu falei. E esse posicionamento também, gente, é bem ruim para a saúde, tá? Porque o Saturno ele faz oposição ao grau do ascendente, sendo o grau do ascendente o grau que representa o nosso corpo físico. Então, tá atrelado à nossa saúde. Quando o Saturno tá passando lá, isso afeta a sua saúde também, tá? Eu já vi muitos casos, na verdade, muita gente assim enfrenta mais problema de saúde do que às vezes problema de relacionamento num trânsito como esse. Então, vamos ficar de olho, tá? O próximo é o ascendente em Escorpião, onde o Saturno vai estar transitando pela sua casa 6. Eu acho que o principal, assim, desafio desse ascendente vai ser na área da saúde também, tá? Isso porque a casa 6, essencialmente, é uma casa atrelada a doenças e desgaste do corpo, esforços do corpo, tá? Tudo aquilo que afeta o corpo físico de uma maneira que envolva temas relacionados à doença e saúde. Também é uma casa muito atrelada a cirurgias, né? De modo geral, quando uma pessoa vai fazer cirurgia no ano, pode ter certeza que vai ter planeta ali na casa 6, tá?
E aí, com esse Saturnão passando ali, isso pode colocar, assim, um grau, né, de atenção, principalmente para adoecimentos, tá? Doenças graves, doenças difíceis de tratar, cirurgias. E aí a gente pode colocar vários temas de Saturno, tipo, temas de saúde, né, atrelado a Saturno, como, por exemplo, doenças crônicas, doenças nos ossos, na coluna, nos joelhos, cabelos, unha, pele, doenças hormonais. E aí a gente pode entrar outros tipos de doença também, por exemplo, dor de cabeça, né, porque Áries rege a cabeça, o sangue, então a gente pode pensar em coisas relacionadas à cabeça, de modo geral, tá? Muito problema de dor de cabeça crônica, a galera que tem problema na TM aqui, ó, problema no dente também, vejo bastante com esse Saturno, dor de dente, bruxismo, tudo isso pode dar uma pegada, mas assim, doenças difíceis de modo geral, tá? A casa 6 ela tem uma relação também com trabalho, né? Muitas vezes nem sempre ela é uma casa só de adoecimentos, ela é uma casa também que fala de trabalho. Mas aqui a gente está pensando naquela força de trabalho, tá? O trabalho que é mais penoso, que é puxado, quase servil, assim, né? Antigamente essa casa era uma casa associada a trabalho escravo. Então a gente está pensando, hoje em dia, né, se a gente for atualizar, a gente está pensando naquela CLT, muito CLT zona, né? O trabalho ali muito cotidiano, não reconhecido, às vezes não remunerado muito bem. E aí o Saturno passando ali também pode gerar desconfortos, problemas, né, no ambiente profissional, mesmo no trabalho. Às vezes a galera tá voltando a trabalhar presencial, tem brigas, né, lá dentro, tem reestruturação, tem demissões em massa. Então, às vezes até um chefe tóxico, tá? Aquele controle ali velado, aquele controle bem autoritário do espaço de trabalho. Então, esse trânsito ele também pode ir para esses lugares, sabe? Isso é assim, uma das casas difíceis, é um trânsito complexo esse, porque por mais que ele não afete diretamente, ele vai desgastando, né? Vai desgastando ao longo do tempo. Infelizmente, é um saco. Esse posicionamento é um saco, tá? Ah, sim, outra coisa importante, tá, gente? Casa 6 é a casa dos pets, né? Então, quem tem ascendente em escorpião pode, infelizmente, passar muito estresse com bichinhos, tá? Pode ser que o bichinho precise fazer uma cirurgia, pode ser que o bichinho adoeça, pode ser que o bichinho necessite da sua atenção, tá? Eu tenho uma colega que ela tem um ascendente em virgem e tem previsão também para crise com bichinhos, né? Para quem tem ascendente em virgem e ascendente em escorpião, é mais ou menos as mesmas previsões, né? Mais ou menos, tá? Mas no caso dela, eu já tinha alertado para ela, que ela fez o mapa do ano comigo, eu alertei ela, falei, olha, eu acho que você vai passar muita crise, ela tem duas cachorrinhas. Acho que você vai passar muito estresse, muita crise e principalmente muitos gastos com seus bichinhos, né? É um período que vai demandar aí atenção, porque o negócio pode vir de sopetão. E assim, dito e feito, né? Ela fez aniversário, um mês depois, a cachorrinha dela literalmente fraturou os dois joelhos. Tá? Foi assim, batata. Teve que fazer uma cirurgia de emergência, ela gastou os tufos, porque foi uma situação completamente aleatória, mesmo que previsível, né? A gente não tem muito controle sobre, mesmo que eu tenha alertado. A situação que ela quebrou as patinhas dela foi a situação mais aleatória possível, assim, sabe? Escorregou. Não foi nada. Foi uma situação caseira, o bichinho só escorregou e quebrou a pata. Foi besta, assim. E mesmo assim, foi uma situação bastante estressante. Corre pra lá, corre pra cá, gastou muito dinheiro, tá? Então, complicado, né? Chato, chato. Ai, Saturniares é um saco. Ah, então tá. Ascendente em Sagitário. Ascendente em Sagitário talvez não sofra tanto, né? Esses que estão com o Saturno passando pela casa 3, casa 9, casa 5, casa 11, talvez sejam os menos impactados, tá? Mas pra galera sagitariana, né? Saturno vai estar passando pela sua casa 5. E aí, a gente pende mais, né? A gente pensa mais nos assuntos dos filhos, tá? Porque a casa 5 é uma casa primordialmente ligada essencialmente aos filhos, né? Ana, não tenho filho. Então tá bom, talvez isso vai se relacionar com outras situações que eu vou colocar aqui, né? Mas para as pessoas que têm filho ascendente Sagitário, esse trânsito pode sim dar uma pesada para o filho, tá? Para a vida do filho, uma situação com a criança, para a criança, as ações da criança, alguma coisa que pegue nela ou que ela faça, tá? Então, é um período que pode ser mais estressante para a vida dessa criança, do filho, enfim, né? Tô pensando em criança, gente, mas pode ser o seu filho mais velho, né? Por favor, existem pessoas idosas com ascendente sagitário, elas não deixam de ter filho só porque o filho cresceu, né? É, enfim, a gente pode pensar na mesma temática, né? De desafio, afastamento, tensões, né? Na vida desses filhos, tá? Também pode envolver questões financeiras e de saúde para esses filhos. A gente pode também enfrentar, assim, dificuldades financeiras familiares ou mesmo de questões de desestruturação da casa, tá? Casa moradia mesmo, né? Às vezes alguma coisa que cede, alguma situação ali mais desastrosa para os fundamentos da sua casa, ok? E aí, quando a gente pensa em casa 5, né, que às vezes não tem uma relação com o filho, a gente vai pensar em outros assuntos dessa casa, principalmente em relação a lazer, práticas de atividade física, alimentação. Ops, alimentação não era para ter alimentação aqui. Eu tô lendo minha colinha, tá, gente? Shows, festas, entretenimento, ou mesmo, né, coisas que produzimos, criamos, por exemplo, jogos, às vezes é comum, assim, pessoas que têm alguns planetas na casa 5, às vezes eles são escritores, né, são artistas, produtores de alguma forma. Mas a gente também tem que pensar em
toda essa relação, assim, que envolve o universo do entretenimento, tudo que envolve férias, diversão, lazer e mesmo esportes, tá? Os esportes também fazem parte da casa 5. Tudo isso também vai apresentar ali um grau de tensão. Essas áreas da sua vida, às vezes, pode ser frustrantes, né, lamentáveis, tipo, você que tem acidente sagitário, foi para o Lola agora e passou um perrengão, né, não foi tão legal, você se sentiu frustrado, alguma coisa aconteceu que você não curtiu, pode ser isso, né. Ou uma pessoa que vai num estádio ou ver um jogo de futebol e a situação escalona, sai do controle, às vezes tem brigas, né, lá dentro, você infelizmente se mete no meio daquilo, pode ser meio difícil também, ainda mais que a gente vai ter Copa do Mundo, né, em breve. Então vamos ficar atentos, né, galera sagitariana, vocês que têm um ascendente festeiro, né, agitado, que adora fazer as coisas por aí, talvez vai ser um momento, assim, que vocês vão se deparar com algumas dificuldades, tá? Por mais que Saturno faça um trígono com o ascendente de vocês, não quer dizer que seja realmente incrível. Às vezes é uma situação meio sofrida, que você fala: "Nossa, que situação chata, por que que isso tem que ser assim?". Às vezes pode ser bom, tá? Colocar limitações em algumas coisas. E aí a gente vai ter, né, o ascendente em Capricórnio, onde Saturno vai estar passando na sua casa 4, outra casa angular, né, outro signo também cardinal. Eu acho que o ascendente Capricórnio vai ser talvez o que dentre os cardinais, talvez o que menos seja impactado, mas também não há muitas garantias sobre isso, tá. E aí a gente tem que pensar no fundamento da vida dessa pessoa, né, as raízes familiares, a gente está pensando aqui, na ancestralidade, na sua própria nacionalidade, tá, porque a casa 4 é o nosso lar, nosso berço, nossa origem. Também no aspecto da moradia, da casa que eu estava falando, e também para a figura paterna, afinal a casa 4, para algumas vertentes astrológicas, tem uma relação com a figura paterna, a figura do pai, tá. E aí a gente está pensando, assim, em reestruturações, deficiências, surpresas, restrições, tá. Pode ser um período bem difícil aí para os pais da galera do ascendente em Capricórnio. O ascendente em Capricórnio, ele tem um quê a mais, porque Capricórnio é um signo de Saturno, tá? Assim como Aquário, né? Então, esses trânsitos de Saturno, eles acabam sendo bem importantes para essa galera, porque Saturno vai representar você no mapa, tá? Então, as situações que você pode enfrentar num trânsito como esse, pode ser situações muito particulares, às vezes provenientes de ações suas, tá? Ações individuais. Às vezes é uma situação que não está afetando outras pessoas. Às vezes é uma situação externa, mas que afeta você, ou que você participa, você tem uma participação ativa naquilo, né? Então isso pode ressoar, né, pode se espelhar numa situação, assim, muito, muito particular sua, tá, de experiências que você venha a ter com a sua família, com a sua casa, com a sua nacionalidade, até 2028. Inclusive, assim, pode falar de isolamento ou até distanciamento da sua família, tá, de você ir para longe, abandonar a sua terra natal, que é uma coisa bem típica de Saturno, tá. As pessoas não atrelam muito Saturno a isso, mas Saturno é o reizinho de ir para longe. É assim, às vezes Saturno tá sobre a Lua, a mãe vai para longe, sabe, umas coisas assim. Bom, nesse período também chama um pouco de atenção os gastos, tá? Período que pode ser um pouco difícil para os seus, tudo aquilo que te sustenta, seus recursos pessoais, seu dinheiro, né? Tudo aquilo que mantém você vivo. E também, né, em relação ao pai, assim, só retomando, cuidado com perda de status e questões de saúde para a figura paterna, beleza? E aí, essa mesma lógica, né, de ter talvez assuntos particulares que envolvam você, pode se aplicar para quem tem ascendente em Aquário, tá? Por Aquário também ser um signo de Saturno para a tradição, né? Tem gente que associa Aquário a não sei, Urano? Plutão? Sei lá, não sei. Mas Aquário é um signo de Saturno, essencialmente. E Saturno vai transitar pela casa 3 do seu mapa, tá? Não é o trânsito mais difícil, mais insuportável de todos, mas ainda assim, né? Por Aquário ser um signo, aliás, por Aquário ser um signo de Saturno, e você ser o próprio Saturno, pode ser que mesmo num trânsito numa casa cadente, uma casa fraca como essa, impacte alguma coisa da sua vida, tá? E aqui a gente está falando, assim, de situações que podem envolver rotina, tá? Transtornos com qualquer tipo de deslocamento, viagem que você venha fazer, qualquer coisa que implica em excesso de movimento, desgaste de movimento, andar para lá, andar para cá. Tem uma coisa meio, quase um tom agressivo, assim. Eu fico pensando, tipo, meu marido, ele tem esse ascendente em aquário, e ele tá, né, com o Saturno dele, ele, sendo representado por Saturno, passando por essa casa 3. E aí me passa uma série de situações, assim, do tipo, às vezes pode ter algum problema de trânsito, pode vir bater o carro. Agora ele tá pensando em aprender a andar de bicicleta, então você já vai ser um processo sofrido. Pode ser um período que ele vai andar muito. De fato, a gente foi no Lollapalooza agora nesse final de semana, e o que mais ele fez foi andar, porque ele foi 2 dias, então ele andou excessivamente sobre aquele sol desgraçado, né, é uma situação de humilhação, mas tudo bem, resistiu, passou e enfrentou, né. Mas ainda assim eu fico pensando nessa coisa meio tipo, ele vai aprender a andar de bicicleta, mas com certeza ele vai cair, né, vai se esborrachar, vai esborrachar o joelho, alguma coisa assim vai acontecer, tá. E também, assim, cuidado com meios de transporte, tá, não é só você andar o seu carro, pode ser o metrô, pode ser o ônibus, às vezes pode ser o fato de andar na rua, tem que tomar cuidado, galera de aquário, de andar na rua, para não ser atropelado, nem que seja por uma bicicleta, tá.
E pode trazer também transtornos para viagens, tá? Às vezes uma viagem frustrada, uma viagem que não acontece, ou tem que tomar cuidado que você vai fazer uma viagem para um lugar muito isolado, meio perigoso, né, com gente meio estranha. Então, assim, né, para você não ser hostilizado, não passar por nenhum tipo de situação meio violenta. Então, cuidado, tá? Casa 3 é uma casa também relacionada aos irmãos, aos tios, aos vizinhos, né, a nossa vizinhança, aquelas pessoas que estão no nosso entorno, mas principalmente irmãos. Então, a galera de aquário pode vir a ter muito estresse, ou, né, nas ações particulares, na relação com os irmãos, ou mesmo os irmãos passarem por situações complicadas, tá? O mesmo vale para, às vezes, más relações com os vizinhos, brigou com o vizinho, ou se desentendeu, vida de condomínio é aquela loucura, sabe? Alguém, levou uma arma na reunião de condomínio, porque isso já aconteceu aqui em São Paulo, então, assim, tudo é possível, tá? E também, assim, atenção, né, à exposição em redes sociais, meios de comunicação, porque pode ser um período, assim, de frustração, né, de ser mal interpretado, de não conseguir muitos resultados virais, você que é uma pessoa que trabalha com isso, ou às vezes trabalha com comércio, com vendas, pode ser um momento, assim, de ver, mas, assim, maior desafio, tá? Pode ser que as coisas não vinguem do jeito que você gostaria. Irritação e lentidão em processos burocráticos cotidianos também, tá? Erra muito quem acha que o cotidiano é casa 6. Cotidiano não é casa 6, cotidiano é casa 3, tá? Que é uma casa do dia a dia, é uma casa comum, é uma casa que tem ali as nossas relações sociais, tudo aquilo que a gente faz de uma maneira constante, tá? Essencialmente, eu vejo muito essa casa como movimento mesmo, tá? Deslocamento, redes sociais e tal, de um ponto para outro. Não vejo muito essa casa, assim, com relações plenamente cotidianas, ok? E aí, por último, né, para a gente finalizar, nós temos o ascendente em peixes, o último signo do zodíaco, onde Saturno vai estar passando pela sua casa 2, tá? E eu acho que aí toda a atenção, né, ela vai para os assuntos dos seus recursos pessoais, né, o seu sustento pessoal, o seu dinheiro. Casa 2 tem uma relação muito intrínseca com tudo aquilo que nos mantém vivos, tá? Não é só dinheiro. E às vezes é um dinheiro também, assim, é, é, é o rendimento total de tudo que você tem para manter você vivo. Não é só o seu dinheiro, assim, específico, sabe? Não é o dinheiro que você tem na sua conta do Nubank. É tudo aquilo que você tem como recurso para estar vivo. Então, a conta do Nubank, mas também são suas roupas, a sua comida, os seus adereços, o seu óculos que você precisa para enxergar, é, alimentação ou, sei lá, hábitos que você mantém para manter esse corpo vivo, tá? Eu já vi muitas vezes essa casa ter uma relação com roupas. É bem, assim, comum essa relação com a casa 2. Tem vertentes que também trabalham a casa 2 como se fosse uma casa relacionada à comunicação. Acho isso um pouco mais difícil, mas eu sei que isso existe em algumas tradições, tá? Mas enfim, né, toda a atenção então vai para esses lugares e eu acho que vai ser um momento, assim, de reserva ou até mesmo restrições financeiras, tá? Ou mesmo surpresas, né? Aquele comportamento meio imprudente com as suas coisas. Inclusive, algumas coisas suas podem se deteriorar, perder, estragar ou mesmo até pegar fogo, tá? Num período como esse. E também tomar muito cuidado com dieta, né? Que agora, com essas canetas emagrecedoras, esse surto todo da vida fit, tomar cuidado para não fazer dietas muito desastrosas, tá? Porque pode ter, às vezes, questões, distúrbios alimentares, como eu falei, prejuízos, né, com as suas roupas, comida e coisas assim. Pode ser interessante, né, para receber algum dinheiro que venha de parcerias ou mesmo dos seus parceiros, né? Mas ainda assim ela vem com uma tônica meio dificultosa, tá? Não é uma coisa que vem assim de maneira facilitadora ou agradável. E também, assim, pode ser um período um pouco desafiador a saúde mental dos irmãos, tá? Pode dar uma penada aí para algumas coisas que são meio ocultas, meio difíceis, da saúde mental, principalmente dos irmãos, mas também tios, vizinhos, coisas que já falamos aqui, né? Lembrando que isso aqui é uma pincelada, tá, gente? Eu não tô fazendo previsões, assim, extremamente precisas, minuciosas, extremamente densas sobre esses posicionamentos, até porque tudo isso varia muito de mapa para mapa, tá? Vamos reforçar isso aqui para deixar bem fixo na cabeça. Coisas que eu gostaria de lembrar aqui, né, só para a gente fechar. Os ascendentes cardinais, como eu falei, eles são os ascendentes que mais vão bater cabeça nesse trânsito, infelizmente, principalmente Ares, tá? Por Ares ser onde está rolando esse trânsito. Mas se você possui a Lua nos signos cardinais, isso também pode demonstrar um período intenso para você, tá? Especialmente quem tem a Lua no signo de Ares, no caso sou eu, né? Eu tenho a Lua em Ares, o Saturno está esmagando a minha Lua nesse atual momento, porque eu acho que ele está a 3 ou 4 graus, que é onde eu tenho a minha Lua. Mas se você perguntar se estou bem, estou bem, estou viva, né? É para isso que a gente faz previsão, para a gente saber se a gente vai se fuder muito ou vai se fuder pouco. Né? No meu caso, graças a Deus, ainda não é muito, tá? Mas as luas também são difíceis, né? A lua de Ares, Libra, Capricórnio e Câncer, ok? Às vezes esse trânsito também dá uma pesada na relação familiar ou na relação materna, na relação com a mãe, que é o que eu acho que vai mais pegar no meu caso, mas tudo bem. O Sol nos signos cardinais também pode ter um grau de dificuldade, apesar de eu achar a Lua muito mais difícil, tá? Porque a Lua tem uma relação com o nosso corpo. Então a gente pode dar uma pesada na saúde também, né? A depender do mapa da pessoa, pode ser um pouco complicado. O Sol, ele já não tem uma relação, tem uma relação também com a nossa saúde, obviamente, né? Ele é o regente da nossa vitalidade, daquilo que nos mantém vivo. Mas ele também tem uma relação com a figura paterna, ou mesmo o status que você possui, né? O destaque, aquilo que te coloca
meio que o reconhecimento que você tem, tá? Isso também varia de mapa para mapa, isso não é tão assim literal, eu vejo isso mais em quem tem o Sol na casa 10, por exemplo, mas que pode dar uma pesada também, pode, tá? E também pode pegar, assim, figuras de poder no geral, né? Figuras hierárquicas que você tenha na sua vida. Noções de alto valor, destaque, como eu falei, saúde física e mental, tá? Sol tem uma relação muito forte com a nossa saúde mental. As pessoas não sabem disso, mas deveriam saber. Outros planetas, eles também podem sinalizar abalos, tá? Intensificações ou suavizações das dificuldades, especialmente Marte e Júpiter. Então, se no seu mapa você possui um Marte em signo cardinal, o Saturno vai começar a armar uma quadratura com esse Marte, né? Mas se você tiver um trígono, se o Júpiter estiver passando em Leão e fizer um trígono com esse Saturno, se você tem, na verdade, desculpa, né? Se você nasceu com o Júpiter em Leão ou em Sagitário e ele está fazendo um trígono com esse Saturno, às vezes algumas situações vão escalonar mais do que desafiar, ou elas vão ser atenuadas, tá? Suavizadas, por conta de configurações do seu próprio mapa natal. E aí, gente, né, para finalizar, queria deixar aqui algumas coisas que estão sob nosso controle, né? Quando a gente entra na astrologia, quando uma pessoa se consulta com um astrólogo, quando ele começa essa jornada, né, de ser atendido por um astrólogo, a gente precisa entrar em um consenso, em uma paz dentro do coração, que nem tudo está no nosso controle, tá? Esse é o maior aprendizado que uma pessoa que tem uma relação com a astrologia tem. E isso precisa estar muito claro. A grande maioria das situações que nos acometem não está sob nosso controle, tá? Faz parte do conhecimento astrológico a gente justamente prever, né, antecipar esses cenários que justamente não temos controle, que são ocultos a nós, né? E não tem muito o que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que estão, sim, sobre a nossa autonomia e nossa responsabilidade, mesmo sob trânsitos difíceis como esse, né? Como, por exemplo, para você conseguir sustentar certos acontecimentos, é importante que você mantenha a terapia em dia, tá? Você faça coisas básicas, gente. Não tem segredo. Ah, porque o astrólogo vai revelar. Não existe. Não existe, tá? Não tem milagre. Tem magia astrológica. Posso até passar umas coisinhas aqui. Mas a magia também não vai resolver todos os seus problemas, tá? É receitinha do básico. Básico bem feito é melhor do que muita mirabolância que a gente vê por aí. Então, assim, manter a terapia, tomar sol. Tomar sol é perfeito, tá? Só não vai tomar sol demais, pelo amor de Deus. Tomar sol de maneira saudável, regularmente, maravilhoso para um Saturno. Atividade física em dia, maravilhoso também. Só tomar cuidado para você não se lesionar, por favor, tá? Práticas de aterramento, para você desviar um pouco, sair um pouco da ansiedade. Então, colocar os pés na terra, estar em contato com a natureza, fazer algum tipo de meditação, que te auxilia a ficar sempre aqui. Comer raízes. Comer raízes também ajuda bastante a gente ficar aterrado, tá? Se apoiar na sua própria fé, nas práticas espirituais da sua confiança. Saturno tem uma maniazinha de afastar um pouco as pessoas desse lugar da fé cega, tá? Da entrega, de você acreditar, de você confiar, de ter essa percepção de ter uma luz no fim do túnel. Saturno dá uma rasgada nesse tecido, ele confronta essa lógica mais espiritual. Tanto que Saturno, na tradição, é conhecido como o ateu, né? A pessoa que não tem crença a não ser na própria realidade humana. Então, vamos tentar, quem gosta, né, quem tem, se apoiar o máximo possível na sua fé e nas práticas espirituais que você sente alguma conexão. Não ter atitudes precipitadas, reflita sempre antes de qualquer ação. Manter a vida social dentro do possível, não se afaste das pessoas. Saturno adora se afastar, não se afaste das pessoas, tá? Fazer uma reserva financeira para períodos de crise, muito importante, mantenha a saúde financeira em dia. Práticas de magiazinha aqui astrológica para quem ganha. Utilizar mais ornamentos de ouro ou folhados a ouro, pelo menos, né? Ouro sempre melhor, né? O folhado dá ali meio lento, mas funciona um pouco, né? O melhor mesmo é o ornamento de ouro. Eu sei que a maioria de nós não consegue ter um ornamento de ouro, gente. Eu sei, tá tudo bem, tá? Faz parte da magia. Utilizar-se de incensos como olíbano ou alecrim, tá? Só não usa varetinha, pelo amor de Deus, não usem varetinha de R$ 1,99. Comprem incensos naturais, de marcas grandes, pelo amor de Deus, aqueles negócios são tóxicos, tá? Você pode ali trabalhar com cristais, né? Se você gosta, se você não tem muitas aversões. Por exemplo, uma cianita, um rubi, um olho de tigre ou até mesmo um quartzo branco perto de você. Procurar hobbies ou leituras que possam te inspirar e te acalmar nesse momento. Não alimentar seus medos e tentar nutrir a esperança. Bem a briguinha assim, ó, Saturno e Júpiter, tá? Não seja orgulhoso. Procure ajuda se necessário, por favor, galera. Opte sempre pela harmonia das relações, mas não leve humilhações com você. Tipo de um trânsito de humilhação, né? Pratique caridade, especialmente com idosos nessa época, porque são os idosos que estão sendo humilhados por esse Saturno. Então, se você quiser praticar algum tipo de caridade, pratique, não só com idosos, moradores de rua também, tá? Pessoas de extrema vulnerabilidade, então idosos ou idosos que vivem em asilos, né? Asilos que são mais decadentes, né? O mesmo morador de rua, gente, isso também, ó, não existe magia melhor do que essa. Te garanto, para um trânsito como esse, isso daqui é melhor que ouro, tá? Terapias holísticas, no geral, né? Se você gosta, se isso te faz bem, maravilhoso. Meditações, ou mesmo praticar o yoga, tá? E lembrar, assim, né? O plano-chave da astrologia. Tudo é uma fase. Ai, mas tá difícil, insuportável. Tá bom, mas vai passar. Acredite, vai passar. Não vai ser igual assim sempre.
Todo astrólogo sabe que passa, mesmo que demore. Passa, galera, passa. Esse trânsito só vai até 2028. Tem gente que vai sofrer mais, tem gente que vai sofrer menos. Mas lembre-se, se apegue a essa ideia de que o tempo tem começo, meio e fim. Essa é a regra da nossa realidade. O nosso tempo aqui funciona dessa forma. Ele se inicia, ele tem um auge e ele tem uma decadência. Acabou. Tudo na Terra é assim, tá? Se apeguem a isso para vocês conseguirem sobreviver às dificuldades desse trânsito. Se você ficou com dúvidas, se você quer conversar sobre isso, ou se você quer marcar uma leitura comigo, é só você entrar em contato no link também que está na descrição, tá? Siga-me no Instagram para vocês terem acesso a conteúdos mais dinâmicos, para vocês saberem outras coisas que eu compartilho lá, tá bom? E é isso. Vamos para o próximo vídeo, espero eu essa semana. E nos vemos em breve, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, estou por aqui. Até mais.